Fala pessoal da rede, antes de irmos para o nosso devocional, eu quero dar um aviso. Nós estamos retomando algumas coisas da nossa programação. Teremos algumas novidades na próxima semana, mas eu queria destacar uma delas. Nós voltaremos com a programação de mensagens, então a partir do próximo sábado nós teremos a gravação da pregação, que será disponibilizada para vocês aos sábados às 19h30, quinzenalmente. Então, os outros sábados ainda restarão para a reunião dos PGs online e para o descanso. Mas será uma alegria para mim e para a diretoria poder compartilhar da mensagem do Evangelho e de temas específicos para a nossa juventude. Infelizmente, ainda não podemos estar juntos presencialmente, mas eu tenho certeza que isso renovará as nossas forças e nos atrairá para mais conhecimento do Senhor. Então, esteja atento às programações, fique ligado aqui no YouTube da IPBE e lá no Instagram da rede para mais informações. E eu espero que vocês aproveitem esse devocional. Deus abençoe. Fala pessoal da rede, tudo bom? Aqui quem fala é o Matheus, eu sou membro da IPBE. Eu queria trabalhar com vocês hoje o texto de Efésios, capítulo 2, em mais um devocional da rede. Mas antes de começar, de explicar o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Como você reagiria a um diagnóstico de uma doença terminal? Realmente eu acho que muita gente ia sofrer, como costumeiramente nós vemos aí nas novelas, nós vemos na vida real também. Muitas pessoas sofrem porque mesmo o câncer é muito doloroso, muito difícil de se tratar, o tratamento em si é muito complicado e causa muito sofrimento emocional, físico, em toda a família e naquele que também sofre com a doença. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós temos um diagnóstico muito pior. É o caso do pecado. De acordo com Paulo em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é um diagnóstico fácil também de se ouvir. Com pessoas principalmente que são cativas ao mundo pós-moderno e que se veem como boazinhas da história e que estão prontas para construir um mundo melhor e etc. A Escritura trata pecado de um modo muito sério. E é isso que o texto de Efésios vai trabalhar conosco. Paulo aqui vai descer ao pessimismo do pecado humano, da condição humana, da impossibilidade humana de se salvar, e vai subir ao otimismo da graça de Deus, ao ápice da revelação bíblica, que é a redenção em Cristo Jesus, o perdão de pecados, o apontamento para as boas obras e o engajamento agora em uma vida missional que prega o Evangelho e que anuncia o Evangelho das boas novas, da consumação e do reino de Deus. O texto de Efésios tem muitas lições a nos ensinar e nós vamos aprender um pouquinho com ele hoje. Primeiro o texto diz assim, do verso 1 ao verso 10. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão, ou o mundo, e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar. O que Paulo está querendo dizer aqui? Lembrando que o texto de Efésios está direcionado a uma igreja que inicialmente, destinatariamente, recebe essa mensagem de Paulo. O desejo de Paulo é escrever o texto de Efésios, a carta de Efésios como um toda, é chamar os cristãos à alegria na salvação, a se regozijar com tamanha obra de Deus. Se olharmos para o capítulo anterior, no capítulo 1, Paulo vai trabalhar a redenção plena, que é feita, executada pelo Pai. O Pai envia o Filho se entrega voluntariamente e o Espírito sela e aplica a salvação no coração dos eleitos. Paulo vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, as bênçãos que a igreja recebe no Evangelho, bem como no capítulo 1 desenvolve muito bem isso. No capítulo 2, Paulo chega exatamente à obra especificamente da redenção. O perdão de pecados, a condição natural humana e a impossibilidade do homem se salvar. Então, o texto aqui, especificamente, fala sobre esse contexto. O que é que Paulo quer dizer quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou eles, no caso, os leitores originais? Quer dizer que o homem é incapaz. Naturalmente, o homem aqui era incapaz de se salvar, incapaz de responder o padrão de Deus. Mas não apenas isso. O homem não estava apenas morto em seu delito e pecado. Ele estava como um zumbi, morto
mas seguindo alguém. De acordo com o texto, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, a ordem do mundo, o curso do mundo. Eu queria fazer uma observação sobre essa palavra, atuando nos filhos da desobediência. Isso é um particípio grego, onde Paulo deseja mostrar uma atuação contínua do inimigo. Nós conseguimos perceber isso na prática quando olhamos para o mundo e vemos cada vez mais o homem sendo perverso e o homem sendo criativo, essa é a ideia geral da palavra, em pecar contra Deus, em se rebelar contra Deus. Não apenas porque o homem é originalmente mau ou radicalmente mau, é porque o homem está sendo energizado, um fator externo, que contribui com a sua natureza carnal, a fim de produzir nesse homem perversão contínua e cada vez mais criatividade em pecar contra Deus. É um quadro desesperador. É por isso que o texto diz que está esse espírito operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. É esse espírito que está aí afora, atuando no coração dos pecadores, a fim de que eles cada vez mais se pervertam e suprimam a verdade contra Deus. O verso 3 diz: todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. O texto aqui em algumas versões, essa versão um pouco mais contemporânea, mas algumas versões mais antigas, e elas felizmente dizem assim, que o homem naturalmente nasce com uma espada, basicamente isso, apontada para a sua cabeça. Naturalmente ele é merecedor da ira. Eu queria perguntar a você, se você acredita nisso, se você tem a palavra de Deus como verdade, por que você leva o pecado como se não fosse verdade? Por que você vive constantemente pecando contra Deus, como se o pecado fosse algo natural, fosse algo que deve ser aceito ou cometido, e não luta contra o pecado? Se você já foi regenerado pelo Espírito, por que você vive como morto? Temos algumas explicações para isso. Uma delas é que talvez você ainda esteja morto. Se você ama o pecado, se você ama a idolatria, se você ama a perversão, e se esse fator externo, no caso o inimigo, consegue energizar o pecado em você, mais do que o próprio Deus energizar a bondade e santidade em você, provavelmente você esteja morto. Mas também temos uma segunda possibilidade. Além da primeira, nós temos uma segunda. Você pode estar também afastado dos caminhos do Senhor e por algum momento vivendo alguma temporária escravidão no pecado. Qual é a forma de resolver esse problema? É se voltando para a mensagem que o próprio texto deseja nos ensinar. Por hora eu vou deixar você na desesperança. Por hora eu não vou aplicar esperança no seu coração. Mas vamos seguir o texto e ver um pouquinho o que ele tem a nos falar. O verso 4 diz: Deus, porém, ou todavia, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos nessa condição anterior que eu falei para vocês, e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela graça imerecida é que somos salvos. Surge um todavia na história. Surge uma conjunção adversativa que denota para nós a mensagem de esperança do Evangelho. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, providencia a salvação para vocês. Providencia um meio pelo qual vocês podem ser salvos. Esse meio foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto continua: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele faz ou fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Deus não apenas nos salvou, mas Ele nos ressuscitou com Jesus Cristo. Nós desfrutamos de bênçãos aqui,
mas também de bênçãos que virão na eternidade, como nós vimos aqui. Como, por exemplo, a vida eterna com Deus, a incorruptibilidade do pecado e viver eternamente perto do Senhor que é santo e que não consegue ver, que não pode ver nenhum pecado. Nós o veremos como Ele é, porque Cristo, porque o sangue do Cordeiro nos purificou de todo pecado. Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vocês, é dom ou dádiva de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém, meus irmãos. Paulo, Moisés, Pedro, João, qualquer figura do Antigo Testamento ou do Novo que você se identifique, o seu pastor, qualquer pessoa da história da igreja ou da história do cristianismo vai chegar no céu e dizer: eu estou aqui pelos meus méritos. Pelo contrário, Paulo, junto de todos os personagens bíblicos, estão olhando para o Cordeiro de Deus e dando todo o mérito da salvação ao Senhor. É mediante essa obra que nós recebemos todas as bênçãos da salvação, que na teologia nós chamamos de Ordo Salutis, ou as bênçãos da salvação não cronológicas, mas aplicadas perfeitamente ao coração humano. É mediante essa obra, irmãos, que nós recebemos o perdão de pecados, a vida com Deus, a nova vida, a possibilidade de odiar o pecado e amar a santificação, amar a santidade de Deus. É nessa obra que você precisa meditar e aplicar todo o seu coração em meditação e prática daquilo que o Evangelho ensina. Mas não apenas isso. O Evangelho mostra aqui, nessa passagem, a queda do homem, a fraqueza, a impossibilidade do homem se salvar. Aqui também nós vemos a graça de Deus, que é poderosa, que não tem mérito algum nosso, que é totalmente iniciativa do próprio Deus. Mas nós vemos também aqui que Deus nos salva para as boas obras. Perceba comigo o verso de número 10. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos boas obras que Ele mesmo, o próprio Deus, planejou para que nós a praticássemos desde a eternidade. O que é que esse texto quer falar? Eu queria primeiro desmistificar algumas coisas. Às vezes a gente tem uma ideia de que a salvação, a obra da redenção é plenamente dádiva de Deus ou mérito divino, mas quando olhamos para a santificação nós pensamos: santificação não, a santificação eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me esforçar. Mas não é isso que o texto quer dizer, irmãos. O próprio Deus criou essas boas obras para que nós a praticássemos. Ele nos cria para as boas obras. Ele nos elege para as boas obras. Então desmistifique que a sua santificação é obra plena sua. De que você precisa confiar nos méritos de Cristo, e isso é certo, com relação à salvação e à redenção, ao arrependimento, mas na terceira fase do processo, que é a prática da salvação, você talvez queira atribuir a santificação a você mesmo. Isso é uma mentira. E facilmente, se você crê assim, você vai se frustrar, você vai errar, você vai se enganar com o seu próprio coração e por muitas vezes se ver fracassado e combatendo os pecados com as armas erradas. O desejo do texto é mostrar que inclusive as boas obras é mérito do próprio Deus. O que nós faremos então? Eu sugiro que você ore a Deus, pedindo a Ele que aplique essas verdades ao seu coração e que você consiga ter um caráter, um perfil aplicável à vida que Deus planejou para você. E você vai viver. Nem que seja na eternidade, você vai vencer os pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem uma quarta parte com relação a esse texto. É a consumação de todas as coisas, é a entrega do corpo glorificado, é a ressuscitação ou a ressurreição do corpo, as bênçãos da redenção sendo desfrutadas plenamente na eternidade. Um dia você vai vencer o pecado por causa de Cristo plenamente, desfrutar das obras, desfrutar da criação, desfrutar daquilo que Deus criou para que você vivesse plenamente, sem nenhum pecado e sem mais nenhuma possibilidade de pecar novamente. Eternamente desfrutaremos das boas dádivas do Senhor, da eternidade, daquilo que Ele tem preparado para nós. Lembre-se que o Evangelho é poderoso. Lembre-se que o Evangelho mostra a sua incapacidade, a sua fraqueza de cumprir os padrões de Deus. Você não consegue cumprir a lei.
Em segundo, Deus ainda assim manda o seu Filho, o Filho se entrega voluntariamente, o Espírito aplica no coração dos eleitos a redenção, a salvação, a obra de Cristo, por mérito apenas de Deus. Em terceira fase, nós recebemos pelas boas dádivas de Deus, boas obras para praticarmos. A santidade, os valores divinos, as mini redenções que faremos aqui na terra, é o engajamento social, é o engajamento da pregação do Evangelho, é o testemunho do Evangelho nas esferas de atuação da vida, e é para isso que Deus nos criou, para testemunhar da sua bondade, da sua fidelidade e da sua obra. Como conclusão, eu queria dizer que o câncer não é o pior de todos os diagnósticos. Existe o diagnóstico do pecado, que deve trazer muito mais medo, muito mais tristeza, muito mais desconsolo a você. Mas existe também uma mensagem de cura do Evangelho, que além de curar o maior câncer de toda a humanidade, o pecado, ele vai nos levar confiadamente ao trono da graça de Deus para desfrutar das dádivas do Senhor eternamente. Que o Senhor nos abençoe, que Deus aplique essa verdade em nosso coração, que sejamos mais santos para a glória do seu nome, para o louvor de Cristo. Que vejamos a beleza de Cristo expressa nas Escrituras Sagradas, para o louvor e a glória de Deus. Amém.